sempre que quer tirar o juiz da causa, o juiz natural, se escolher o juiz, o árbitro da partida, as pessoas criticam, ou é bolsonarista ou é lulista. Fizeram o mesmo, inclusive, com o ministro Fachin, em data recente, que é um ministro com toda uma biografia, é um grande professor, é um grande jurista. Uma hora chamo de bolsonarista, uma hora chamo de lulista, só para desprestigiar e interferir na autonomia e liberdade de julgamento dos juízes. Então, nesse caso, não é uma opinião nem de lulista, nem de bolsonarista. É a opinião de quem trabalha com direito constitucional há bastante tempo e que acredita, ainda tem uma profissão de fé na validade desses princípios que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente Lula, ele é inocente sob o ponto de vista do judiciário. Por que inocente? Inocente porque todas as condenações foram anuladas por incompetência do juízo, e a nossa Constituição, Sakamoto, Josias, vocês sabem melhor do que eu, ela prevê esse princípio da presunção de inocência, que é um princípio muito caro, muito importante para cada um de nós, para todos nós, não interessa se políticos, ou se é o padeiro da esquina, ou se é o juiz, ou se é o promotor, o jornalista. É um princípio que diz que ninguém será considerado culpado até sentença transitada em julgado condenatória, né, em sentido contrário. Então, nós todos somos inocentes até que se prove o contrário. Alguns vão dizer, poxa, mas eu cansei de tomar multa de trânsito, já o sujeito vai lá, lança a multa que quiser, porque eu estacionei em um determinado lugar ou não, e eu tenho que me insurgir contra o guarda de trânsito e contra o Estado para provar que não estacionei ou que não passei no sinal vermelho naquele dia, que não tinha radar, não tinha nada. Então, assim, se nós não tivéssemos essa presunção de inocência em matéria criminal, e isso não fosse observado pelo judiciário, nós teríamos o equivalente do que acontece com os guardas de trânsito na área criminal. Qualquer um lançaria uma acusação, um delegado de polícia, um agente da Polícia Federal, um policial militar da esquina, lançaria uma acusação, ah, não, mas o fulano fez isso, isso e aquilo, e nós, pessoas comuns, teríamos que contratar advogados, teríamos que ir atrás, provar o contrário. Então, assim, quem tem uma visão policialesca do Estado, quem tem uma visão policialesca do Judiciário, não estou dizendo que essa foi a visão lá do atual senador Sérgio Moro, mas era uma visão de, por exemplo, alguns dos procuradores do Ministério Público da Força Tarefa na época, que assim se joga uma acusação e a pessoa que tem aí o ônus de contratar um advogado, fica anos respondendo, e existem casos, né, pessoal, nessa tsunami que foi a Lava Agora, quando o Jato, senhor diz que... pegou de arrasto gente que não tinha nada a ver também. Quando o senhor diz que ele é inocente, o senhor também considera que a prisão dele foi equivocada, foi um erro? Assim, estou falando tecnicamente, a prisão do ponto de vista técnico-processual, não estou sendo lulista, nem bolsonarista, nem nada, até porque eu defendo a mesma regra para todo mundo. Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique e principalmente Michel Temer, que considero, sim, houve um grande excesso na prisão do Michel Temer em via pública. Se todos os atos processuais foram anulados, depende do juiz agora do Distrito Federal, e eu sei que é um juiz federal que está bastante assoberbado de trabalho, decidir sobre quais os atos que podem ser preservados ou não. Ele já prescreveu, não? Mas só eu queria ouvir dele se ele achou que a prisão do Lula foi um erro. Foi um erro ou não? A prisão do Lula, do ponto de vista estritamente técnico-processual, ela foi válida naquele momento processual porque era baseada numa decisão do Supremo que havia mudado radicalmente o seu entendimento sobre a chamada execução provisória da pena criminal. Se permitia que a pessoa começasse a cumprir pena antes que tivesse a oportunidade de recorrer, de exaurir todos os recursos. Naquele momento ela foi tecnicamente correta, o Supremo vem, é uma questão técnica importante, eu acho que você está certa, viu, Fabiola? Por quê? Daí o Supremo vem e muda o entendimento. Quando ele muda o entendimento, isso é considerado direito novo. O direito novo em matéria criminal, ele em tese, ele retroage. Direito novo mais benéfico ao acusado, ele retroage, anula os atos do passado e se sobrepõe à decisão do Supremo tomada alguns anos antes. Então, do ponto de vista estritamente técnico, sim. Do ponto de vista estritamente técnico, a prisão, ela em tese, né, ainda que
o juiz do Distrito Federal vai se manifestar, a prisão não tinha sustentação jurídica, né? Essa prisão de quase 2 anos, na minha opinião, técnica, né, sobre o assunto. Agora cabe ao Supremo, é o Supremo quem deu a última palavra, um caso que já transitou em julgado, mas assim, do ponto de vista técnico-processual, essa é uma dúvida que alimenta o judiciário todos os dias. Veja um caso dos tributos recentemente julgados pelo Supremo, em que se questionou a questão se a nova decisão do Supremo seria retroativa para determinar que os contribuintes que não depositarem em juízo valores de tributos poderiam ser cobrados, inclusive com juros e correção. Então, assim, retroatividade em matéria penal, ela vem uma nova decisão do Supremo, que é um direito novo, retroage e se sobrepõe à decisão anterior. Isso do ponto de vista técnico, na minha opinião, como professor. Agora, quem decide, em última análise, é o Supremo. O Supremo, quando se for um dia chamado a decidir, ou um juiz federal ou estadual for chamado a decidir, não interessa uma ação de reparação de danos, o quê, os erros judiciários, quando dolosos, quando cometidos de forma intencional, segundo a doutrina, geram direito à indenização. Os não intencionais, em geral, no Brasil, os chamados culposos, não geram reparação de danos morais para aquele que ficou preso. Mas é uma questão técnica, delicada, que eventualmente algum juiz no futuro vai se manifestar. Aí teria que perguntar mais lá para a defesa do atual presidente Lula se tem alguma ambição nesse sentido. Sobre a